paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerdriane, da Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Estou aqui com essa incumbência maravilhosa, um privilégio de poder comentar lições bíblicas CPAD, primeiro trimestre. Nós temos hoje a lição de número 6, que vai ser ministrada no próximo dia 9 de fevereiro de 2025. O título da lição é O Filho é Igual com o Pai. Uma pena que hoje a minha esposa não pôde estar, mas na próxima lição eu creio que em nome de Jesus ela vai estar comigo aqui. Mas vamos ao textual dessa lição, que vai dizer assim: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, verso 8. A verdade prática vai dizer que o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Amém? Antes de nós fazermos leitura bíblica em classe, objetivos e comentários, vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que nos dá, nesse momento, Senhor, de poder buscar a tua santa e gloriosa presença. Já agradecido a Ti, ó Pai, pela sua bondade e misericórdia, nos permitiu mais este momento estar ministrando essa lição da Escola Bíblica Dominical. E como sempre, Pai, eu gosto de pedir que o Senhor abençoe poderosamente esse departamento. Que a cada igreja que tem esse departamento, Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa prosperar, multiplicar o número de alunos, o número de professores, abençoe todos os superintendentes, os pastores que investem nesse departamento, assim, papai, dá crescimento, porque é o melhor dos departamentos da igreja, onde a palavra do Senhor é ministrada, onde o evangelho é conhecido, onde verdadeiramente os crentes crescem na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nos abençoe nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 10, do verso 30 ao verso 38. Vamos iniciar. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chama de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou o mundo, vós dizei blasfemas, porque diz, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acreditai que o Pai está em mim e eu nele. Essa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. 2. Refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. 3. Exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Vamos então à nossa introdução. E na introdução vai dizer: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar, a explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Então, nós estamos em mais uma batalha, né? Nós já falamos desde do capítulo, nós já estamos algumas lições já falando sobre a deidade de Jesus, né? Falamos na lição passada que Jesus é Deus, e agora nós vamos colocar o título, né? Nós vamos andar nesse título, seguindo os objetivos que aqui foram propostos. O Filho é igual com o Pai, mostrando a igualdade em divindade de Jesus com o Pai, né? Entendendo então que o título Filho não é descendência, né? O relacionamento pai e filho aí, Deus Pai e Deus Filho, não está dizendo que é descendência, mas está dizendo que é título.
Tanto o pai recebe o título de pai, como o filho recebe o título de filho. Mas eles são coexistentes, substancialmente, né, vivendo a mesma substância, mas sendo pessoas distintas e possuindo os mesmos atributos. Então, novamente, vamos estar nessa batalha, porque Jesus também lutou, né, em contradição às batalhas contra os religiosos do Templo de Jerusalém. Quantas vezes ele foi, né, ameaçado de morte, ameaçado de ser apedrejado por falar ser semelhante ao Pai. Eu e o Pai somos um. As expressões de Jesus são palavras que faziam com que aqueles judeus, né, ortodoxos, tanto fariseus como saduceus, como escribas, doutores da lei, eles queriam, né, apedrejar Jesus, dizendo que blasfemava quando dizia ser igual a Deus. E o nosso primeiro tópico vai falar sobre a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. A ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Mateus 23, 29, 31. Uma das ideias de filhos na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista. Que o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Salmo 8, verso 4. Esse paralelismo é sinônimico, em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos na palavra de Jesus. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mateus 23, 31. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores do profeta como seus pais. Mateus 23, 29 a 30. Vamos ler aqui, Mateus 23, 29 a 31, diz assim: Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois edificai o sepulcro dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Eles batiam nos seus peitos e diziam: nós estamos aqui enfeitando, adornando, né, os túmulos dos profetas, né, do Senhor, dos justos, que morreram na mão dos nossos pais. Mas se nós estivéssemos lá naquele tempo, nós não faríamos isso. Mas é interessante que o profeta dos profetas estavam com eles. Porque Jesus, ele veio em tríplice função. Ele veio para ser sacerdote, profeta e rei, né? Como profeta, ele agiu no seu ministério. Até a sua morte, ele agiu como um profeta excelente, né? Ele é o próprio, né, que inspirou os profetas do Velho Testamento. E agora ele é o profeta dos profetas. E eles estavam falando que não queriam, que não fariam como o pai deles. Só que Jesus estava confrontando eles, que ele era o maior dos enviados, né, o próprio Filho de Deus, e eles não estavam reconhecendo ele como Messias. Então é interessante, e nós vemos aí nesse texto que ele fala: ai de vós. Esse ai de Jesus aí está falando de juízo. Toda vez que a Bíblia fala de um ai, você vai ver Isaías falando muito sobre o ai, né, logo nos seus primeiros capítulos. Então você vai ver também que toda vez que num texto profético, né, ou na boca de um profeta, ou na boca do próprio Jesus, sai uma palavra ai de vós, ele está falando de um juízo. E verdadeiramente, o juízo sobre esses fariseus, esses escribas, seriam maiores. E chamou-os de hipócrita, porque eles estavam querendo dizer que eles eram melhores que os seus pais, mas você estava recusando o próprio Filho de Deus. E você vai ver aí que alguns paralelismos sinônimos, né? Nós temos aí o que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que visite. São paralelos. O conceito de filho do pensamento judaico implica a igualdade com o pai. É uma das coisas que eles não querem aceitar, essa igualdade. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista. Nós observamos aqui outro texto, né? Nós acabamos de ler Hebreus 1:8. Não, nós não lemos, né? Nós lemos, foi Salmo 8, verso 4. O Hebreus 1:8 fala assim: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de igualdade é cetro do teu reino.
aqui está bem identificado no livro de Hebreus, no capítulo 1, no verso 8, que Jesus, sendo reconhecido como Deus, ó Deus, mas do Filho diz, ó Deus, o teu dono subsiste pelos séculos, cetro de igualdade é cetro do teu reino. Está falando de realeza, está falando de Deus, de divindade, então está falando de alguém que governa, falando de trono. Então nós vemos aí que realmente essa ideia de filho é verídica biblicamente, né? Todos os momentos que nós vamos ensinar nesse trimestre, eu vou apontar aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Vou dizer para você, qualquer heresia vai ser refutada aqui, ó, na palavra de Deus. Tanto é que os primeiros tópicos de todas as lições está mostrando exaustivamente diversos versículos bíblicos que vai mostrar e provar o engano e a mentira dessas heresias. Vamos lá. Significado teológico. Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, 28. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, João 5, 17, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, João 5, 18. Então, quando eles pegavam em pedra, eles não estavam sendo enganados, não. Jesus não estava ensinando heresia para eles, não estava ensinando a verdade, só que eles viam aquilo como uma blasfêmia. Por isso que eles queriam atacar Jesus. Ele falou, saí do Pai, vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, 28. Você vai ver diversos textos de Jesus se referindo a esse relacionamento que ele tinha de igualdade com o Pai. Por quê? Porque nós vamos entender que os judeus não tinham essa ideia de tratar Deus de Pai. Eles tinham dificuldade até de falar o nome do Senhor. Então, eu tenho um texto aqui da declaração de fé das Assembleias de Deus. Na sua página 52 e 53, fala sobre o significado de filho. E eu quero ler para os irmãos, para vocês observarem o que o nosso credo fala. O epíteto Filho de Deus em relação ao Senhor Jesus Cristo significa que ele é Deus igual ao Pai. Trata de uma questão de substância ou essência. Isso fica ainda mais claro na expressão Filho unigênito. O significado do termo na língua original revela a divindade de Cristo. O termo usado para unigênito no Novo Testamento grego é monêgenes, composto por dois vocábulos, monos, único, só, solitário, e genos, raça, cepo, tipo, e não genear, geração. Entendemos que a palavra reflete a ideia de natureza, caráter, tipo, unigênito, pois significa um único da espécie, um único do tipo. Jesus é singular, o único Filho de Deus que tem a essência do Pai. O adjetivo unigênito transmite a ideia de consubstancialidade. Jesus é tudo quanto Deus é. Disse Jesus, eu e o Pai somos um, João 10, 30. A expressão Filho de Deus em relação ao crente em Jesus, com relação ao crente em Jesus, designa uma filiação por adoção individual, algo íntimo. Por isso clamamos, Abba Pai, ou seja, papai, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos Abba Pai. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai, Gálatas 4:6. O outro texto que eu li, Romanos 8:15. Trata-se da relação espiritual de Deus com os seres humanos, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Eu li aqui Gálatas 3:26 e João 1, verso 12. Nós vemos aí esse texto que não só já nos dá uma clareza, como diz, não, o nosso comentarista, uma clareza meridiana, né, muito claro, falando sobre esse título, Filho unigênito. Aí os hereges, aqueles que querem deturpar e querem falar colocar Jesus numa posição subordinada ao Senhor, que é o que nós vamos falar no próximo tópico sobre
essa heresia, eles colocam ele num grau menor, um Deus menor, uma divindade menor. Mas aqui está dizendo, esse unigênito está dizendo que ele foi criado, ele foi gerado. Um filho é como se um pai casa-se, né, com a sua esposa e tem um único filho, não é isso? Está falando unigênito aí, no original, está dizendo claramente da sua divindade, na língua original, e além disso está mostrando que ele é único, de uma só raça, de um só cepo, de um só tipo, gêmeos, está dizendo isso aí. Então ele está dizendo que ele é singular, no céu não tem igual, né? No céu não tem igual. São três pessoas numa mesma substância, mas todavia diferente. Diferente de Jesus, é singular no seu jeito, por isso que ele é unigênito, ele é único, ele é 100% Deus e 100% homem. Então é por causa dessa singularidade que ele é chamado unigênito, não por geração, não porque foi gerado único, não. Ele não que foi gerado, ele continua sendo um sem criado como Deus Pai, um sem criado como Deus Espírito Santo. Amém? Então aqui, esse texto que eu li aqui da nossa declaração de fé da Assembleia de Deus é bem claro para nos deixar. Aí ainda fala sobre a relação conosco, né? A expressão Filho de Deus com relação ao crente. Já fala de uma adoção individual, algo íntimo, por isso clamamos Abba Pai, eu sei, Papai. É diferente, nós somos criados, nós nascemos, fomos gerados. E aí, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, né? Aqui como está nesse último versículo, mas todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, a partir de nós crermos no seu nome, a partir do nosso arrependimento e aceitarmos a mensagem da cruz, aceitarmos o sacrifício do Calvário, nós então passamos a ser filhos de Deus por adoção. Inclusive, em outras lições aqui, eu expliquei sobre 5 tipos de filhos de Deus que tem na Bíblia, né? Falei dos filhos da criação, filhos de Deus por criação, que são os anjos. Não tem a data certa quando eles foram feitos, mas foram feitos por criação, e eles são filhos de Deus, aqueles que permaneceram fiéis no céu. Filho de Deus por geração, que é o único, que é Jesus Cristo, né? Filho de Deus por eleição, Israel, foi Deus que elegeu Israel através de Abraão. Nós somos igreja, filho de Deus por adoção. Então, são tipos de filho de Deus que existem na Bíblia: por criação, por eleição, por geração, né? E por adoção. Não esqueci ninguém, não. Acho que não esqueci. Bom, então, esses tipos de filho de Deus que está na Bíblia são tipo... tem Adão por formação, é por isso que eu falei, está faltando um. São cinco filhos, então faltou. Adão foi feito por formação. Lá Deus formou do pó da terra e gerou Adão. Então, ele foi filho de Deus por formação. São 5 tipos de filho de Deus. E aqui deixa claro nesse texto, falando sobre nós, igreja, como filho de Deus por adoção. Bom, vamos continuar aqui no terceiro tópico do terceiro subtópico do primeiro tópico, vai falar assim: o filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir a relação única do filho unigênito com o Pai. A expressão do Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol da meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. Textos sagrados, o texto sagrado, mais do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro e quadrado, cetro do teu reino. Hebreus 1:8, acabei de ler ali. É o mais crucial, pois é uma citação direta de Salmo 45, 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de igualdade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Salmo 45, versos 6 e 7. Que história é essa? De o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6. Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade. Mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, que a unidade de Deus é plural. Então nós vemos aí
que a Bíblia deixa bem claro, né, nesse texto aí, olha que é um texto do Velho Testamento, né, mostrando que o Deus do versículo 7, ele unge o Deus do versículo 6. Espera aí, mas existe então, é 2 deuses, é 3 deuses, o que está acontecendo? Então é aqui a comprovação da existência de Jesus desde a eternidade, por ser um ser incriado. Então ele está desde o princípio com o Pai, então não tem como negar a sua deidade. É como diz o comentarista mesmo aqui, é claro como o sol do meio-dia, está claríssimo, e muitas vezes eles, até para eles fazerem uma heresia dentro desta doutrina, eles têm que suar, eles têm que buscar, né? Eles têm que fazer muita bagunça na Bíblia Sagrada, como fez os Testemunhos de Jeová. Tem até que fazer uma Bíblia própria deles, uma Bíblia separada deles, para mostrar que realmente a mentira deles seja comprovada como verdade. Eu achei um texto interessante aqui na Bíblia, no capítulo 2 de Atos, no sermão de Pedro, quando ele prega aqui, ele fala assim, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Acho que não é no capítulo 2, é um texto que ele fala que Jesus está falando com o próprio Deus. Aqui é Davi falando, né? Davi sempre via diante de mim o Senhor, porque estava à minha direita, porque eu não estava de cumprir, se legou meu coração, minha língua exultou, minha carne se repousou, pois não deixará minha alma no ar, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Acho que não é esse texto que eu queria falar com os irmãos, não. É um outro texto que Pedro fala sobre o Senhor dizendo, meu Senhor falando para o meu Senhor. Não lembro mais onde que é o texto, mas na hora eu vou lembrar. Ah, está aqui, ó, verso 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse, diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por cabelos de teus pés. Saiba com certeza toda a casa de Israel que esse Jesus a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, é nesse texto que, mais uma vez, comprova a igualdade do filho com o pai. Quando o Davi fala isso, né? Usado pelo Espírito Santo, ele diz o Senhor, o meu Senhor, que diz o Deus Pai ao Deus Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Aqui, Davi já está profetizando todo o ministério de Jesus terreno, a sua vitória sobre a cruz, a sua ressurreição e a sua ascensão ao Pai, como ele havia prometido, e assentaria à direita do Pai. Então, agora já cumpriu essa profecia, agora ele já está assentado à direita do Pai, aguardando o tempo, né, de voltar para arrebatar a sua noiva. Então, essa é a verdade bíblica. Diz o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita. É mais um texto para corroborar com esse texto que nós lemos aqui, que Jesus estava lá com o Pai desde o princípio de eternidade. Então ele não tem como dizer que ele não é Deus. E o resumo do nosso primeiro tópico foi dizer assim: a doutrina bíblica mostra a relação de unidade entre Deus Pai e seu Filho unigênito, né? Agora vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico está o título: a heresia do subordinacionismo. Palavra meio complicada. A heresia do subordinacionismo. É isso. Orígenes. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o pai. Os monarquianistas dinâmicos, ou o adocionista, ou os arianistas, são os principais representantes dessa heresia. Mas Orígenes, que viveu do ano 185, nasceu, né, e morreu no ano 254 da nossa era, foi seu principal mentor, um dos pais da igreja. Há na vastíssima e completa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas, e obscura de modo que desde a antiguidade os estudiosos dos assuntos estão divididos. Ele exerceu uma grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Nicéia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base.
como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da trindade. Olha que interessante. Esse Orígenes também é chamado um dos pais da igreja. Então, às vezes, as pessoas pensavam porque era patrística não havia erro, né? Havia falha, tanto é que teve que haver concílios. Esse concílio de Nicéia foi para provar que Jesus, né? Aquela batalha lá, provar que Jesus é Deus, né? Então, era uma batalha contra os arianismos. Essa história que Jesus foi um ser criado, essa história que Jesus, né, havia um tempo que o verbo não existia, era uma linguagem dos arianistas, mas não é bíblico isso, e não é a verdade, né, que nós cremos que ele é Deus. Então, aí, o concílio de Nicéia já foi para provar, porque havia dúvida entre eles, havia debate entre eles, né, tanto é que o Ário, ele era um presbítero da igreja, né? Nós vemos também outros que ajudou ele nessa defesa dessa heresia, como na lição passada, que também era também da igreja. Então, os pais da igreja falhavam, erravam também. E aí foi Orígenes, lá no segundo século, né, quando nasceu entre o segundo e o terceiro século, é que ele começou essa conversa, né? Eu acredito que, por certo, lá para o segundo século, que ele nasceu em 185, no final do segundo século, lá no terceiro século, imagino, que ele começou a difundir essas ideias. E foi através desses ensinamentos de Orígenes que não só Ário foi influenciado, como os que estavam lá usavam esse termo, uns para combater contra e outros para, né, apoiar. Falaram, está vendo aqui que o Orígenes escreveu no segundo século? Ele falava já sobre isso. Então, o que é o subordinacionismo? O que é o subordinacionismo? O que é ser subordinacionista? Simplesmente é você acreditar numa heresia de que o pai é maior e o filho se subordina a ele e o Espírito Santo se subordina aos dois, ao filho e ao pai. Quer dizer, como se fosse uma escadinha, né, hierárquica, né? Então o pai é maior, o filho está em segundo lugar e o Espírito Santo está em terceiro lugar. Mas o que nós aprendemos na doutrina da Trindade, que são pessoas distintas, mas são iguais em poder. São onipotentes, são oniscientes, são onipresentes, são imutáveis, são eternos, são soberanos, são transcendentes, são imanentes, todos os atributos incomunicáveis divinos estão nessas três pessoas, embora vivendo consubstancialmente em um só, né? Numa só substância. Eu não posso falar que nós não somos triteístas. Nós não podemos falar que adoramos três deuses, o Pai é um Deus, o Filho não. Nós adoramos um único Deus, que subsiste, né, em três pessoas distintas. Amém? Então, o resumo, né? Nós fizemos só o primeiro tópico, já estou correndo já por terminar o segundo. Vamos para o segundo subtópico. No período pré-nicênio, o subordinacionismo foi no século II e III uma tentativa ainda que equivocada de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava sua inferioridade. E isto eles faziam com base numa exegese ruim, numa interpretação fora de contexto de algumas passagens do Evangelho. É aquela velha máxima dos hereges. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então, com a exegese ruim, né, o que é exegese? É mergulhar no texto, é aprofundar, é pesquisar, perguntar para o texto, fazer a devida hermenêutica, né? E no texto anterior, no texto posterior, verificar o que aquele texto no seu contexto está querendo dizer. Não é simplesmente isolar um texto ou pinçar um texto aqui, outro ali, como sempre o comentarista está dizendo, e fazer uma salada mista, como minha esposa usa esse termo,
e falar, não, esse aqui é uma verdade, e começar a pregar uma heresia dizendo que é verdade. Então aqui, antes do Concílio de Nicéia, quando falou o período pré-niceno, falando do Concílio de Nicéia. Antes do Concílio de Nicéia, já havia essa tentativa equivocada de preservar o monoteísmo, mas negando a divindade de Jesus. Como isso? É porque verdadeiramente, o que nós estamos falando aqui hoje, gente, falar sobre trindade não é fácil. Porque nós, no nosso conhecimento terreno, a nossa mente é finita, ela não tem infinitude de Deus. Então nós temos dificuldade mesmo de assimilar algo que só aqui na Terra não existe, né? Não tem nada similar na Terra para se comparar. Por mais que nós pusemos lá o aparelho 3 em 1 no passado, dos anos 80, tinha o 3 em 1, aí o pessoal falava, fazia comparação da Trindade com o 3 em 1, né? Era um aparelho só que tinha um toca-fita, um toca-disco e um rádio. Então era um aparelho, mas com 3 negócios. Mas não tem comparação, é uma comparação muito ínfima, é uma coisa muito pequena em relação à divindade, porque nós não conseguimos, né? Podemos usar outros termos, como o marido e a mulher quando casam, o homem e a mulher quando se casam, se torna uma única pessoa, mesmo assim, mesmo se tornando uma só carne, não vai mudar a distinção entre os dois, né? De repente, o marido tem um comportamento e a mulher tem outro, né? O marido é brigão, a mulher é calma, o marido é calmo, a mulher é brigona. Tem diferença de natureza, de comportamento, de caráter. Então, não tem nada aqui nessa terra que pode comparar com a Trindade. Por isso que é difícil. A nossa mente, por mais que a gente procure entender, vai haver ainda umas coisas nebulosas quanto a conhecer. Por isso que muito do que nós entendemos da Trindade é por fé, né? Nós acreditamos e cremos por fé. Quando Tomé, depois de negar, não aceitar que Jesus ressuscitou, porque ele não estava presente no dia, quando ele encontra com Jesus, Jesus chama ele, Tomé, vem cá, toca aqui do meu lado, veja as feridas da minha mão, veja as feridas dos meus pés. Qual foi a expressão de Tomé? Senhor meu, Deus meu. Na hora ele reconheceu a divindade de Jesus. Sabe o que Jesus falou para ele? Falou assim, olha, você creu porque você viu. Agora, bem-aventurado aqueles que não viram e crerão. E nós somos esses bem-aventurados. Nós cremos nessa Trindade. Nós cremos no Pai, nós cremos no Filho, nós cremos no Espírito Santo. Cremos que eles respeitam 3 pessoas, são tão harmônicas nas suas atitudes, agem de uma forma tão uníssona que é fácil você falar o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo e ser a mesma pessoa, porque eles agem em conformidade com o pensamento um do outro, sendo embora distinto, cada um, né, na sua dispensação, mas sempre abençoando, sempre trabalhando um ao lado do outro, como quando o pai estava no protagonismo da história, o Filho também estava lá trabalhando, o Espírito Santo também estava trabalhando. Quando Jesus se manifesta, né, o Verbo se faz carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como glória unigênita do Pai, cheio de graça e verdade. João falou isso no seu Evangelho. Agora ele estava no protagonismo, ele estava aqui, o Emanuel, o Deus conosco, mas o Pai estava lá no dia do batismo, dizendo, esse é meu Filho amado, que tem comprazido, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba e pousando sobre ele. Estava lá a Trindade representada. O protagonismo era do Filho, mas o Espírito Santo estava lá, o Pai estava lá. Quando o Senhor Jesus sobe ao céu, prometeu a vinda do Espírito Santo, e o Espírito Santo desce, inaugura a igreja. Agora o protagonismo na igreja é o Espírito Santo, mas o Pai, o Filho também estão agindo juntamente com o Espírito Santo, porque eles são uníssonos, eles estão trabalhando sempre em conformidade, eles têm uma harmonia perfeita que não existe nada na terra que se pode comparar. Então é por isso que os primeiros pais da igreja, houve esses diversos concílios, porque realmente era difícil para eles naquela época. Hoje nós temos aqui a Bíblia Sagrada, o cânon completo. Nós temos 66 livros. Eles só tinham o Velho Testamento. Né? Eles só tinham o Velho Testamento. Então, era a única a fonte que eles tinham bíblica, material para estudar. E não era fácil ter a Bíblia Sagrada naquela época, não é como hoje. Né? Então,
nós entendemos que muitas vezes foi por causa disso que algumas heresias começaram a surgir entre eles, porque começaram a tentar usar a mente ao invés da fé, a confiança no Senhor. Métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem, ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. Somente Ele mesmo, Jesus. Deixa eu repetir. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. Somente Ele é assim e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. No entanto, o subordinacionista pinça as escrituras aqui e ali e se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram os que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Então, eles têm essa fórmula, né? Somente eles vão pensando. É o que nós falamos aqui. Ninguém mais no céu até por suas características, no entanto, eles pinçam as escrituras aqui e ali, se utilizando de passagem do Novo Testamento. É o que eu falei nessa lição, nas lições passadas, e todas elas vão ser bem parecidas. Porque o modus operandi dessas heresias são bem parecidos. Talvez você vai achar a aula até um pouco repetitiva em alguns termos, como, né, falar sobre o contexto, fora de contexto é pretexto para heresia, pensando aqui e acolá, isolando o texto. São os mesmos modus operandi de todos eles. Então, é uma forma de eles trabalharem para tentar provar a mentira que eles pregam. E já vi um ministro de Hitler, né? Joseph Goebbels, o cara não lembro mais o nome do cidadão, mas ele falava isso. Com a mentira muitas vezes dita, se torna verdade. Então, eles iam contando essas mentiras e forjando essas mentiras, e ela passava a ser considerada verdade. Apresenta o Senhor Jesus como homem, descarta. Por quê? Porque Jesus se manifesta como homem, né? Mas ele foi 100% homem, né? Ele era 100% Deus e 100% homem. Vamos ver aqui Romanos 1, do verso 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas na Santa Escritura, acerca de seu filho que nasceu da descendente de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui Paulo também está declarando claramente a deidade de Jesus. Falou, olha, ele nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, quer dizer, a sua humanidade, 100% homem. Declaro Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Quer dizer, a prova de que ele é Deus. Né? Se ele não ressuscitado, era vã a nossa fé. Paulo escreve em 1 Coríntios 15. Era vã a nossa fé, nós estávamos perdidos, não havia salvação. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nesse texto aqui, ele já prova a deidade, e a humanidade e a deidade do próprio Cristo. Nós vemos também Romanos 9,5, dos quais são os pais, do quais é Cristo segundo a carne, que é quase sobre todo, Deus bendito eternamente. Mais uma vez ele fala segundo a carne, né, homem 100%, Deus bendito eternamente. Esse Deus bendito eternamente não está falando do Pai, está falando do próprio Cristo, né? Então nós vemos aí, mais uma vez, a Bíblia Sagrada refutando, né, jogando para debaixo do tapete, jogando para fora, tirando do meio da igreja esse tipo de heresia. Esse negócio de que o Pai, o Filho é subordinado ao Pai, o Espírito Santo é subordinado ao Filho. Não. Simplesmente eles sabem agir no seu tempo certo. Esse tipo, primeira pessoa, segunda pessoa, primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, foi organizado, né, para ensino. E os Pai, Filho e Espírito Santo são títulos, não são posição, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então temos que entender isso. E o nosso segundo tópico vai falar: o subordinacionismo afirma ser o filho subordinado ao Pai, sendo, portanto, um Deus secundário. Querendo ou não, está repetindo um pouco sobre o arianismo, né? O arianismo via Jesus como semideus. Tanto é que normalmente falou sobre
o adocianismo, o monarquianismo dinâmico, o arianismo, eles eram muito parecidos, então por isso que verdadeiramente era um pensamento bem parecido, né? Quando eles colocavam Jesus como semideus, colocavam Jesus como ser criado, então ele está colocando ele em segundo plano, então de qualquer maneira subordinado ao Pai. Mas não tem essa subordinação, né, segundo a Bíblia mesmo fala. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? No contexto islâmico, né? Vamos ver o que nós vamos ver aqui nos dias de hoje. O que isso é falado? O islamismo, né, não considera Jesus como filho de Deus, como Messias, mas como Messias e profeta. E coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro da doutrina. O Alcorão afirma que é blasfema dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Judas 10. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa sua origem, sua identidade. Não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então nós vamos aí, isso é no contexto do Islã. Primeiro, o Islã não segue a nossa Bíblia Sagrada. Ele segue o Alcorão. Eles têm um conhecimento muito vago de Jesus. Aí eles colocam, eles reconhecem que ele é um Messias, que ele é um profeta, mesmo assim colocam que Maomé, o profeta deles, acima de Jesus. Então, ele não, já por aí você vê que eles colocam ele numa situação bem ralezinha, né? Em relação ao seu profeta maior, Maomé. Agora, Jesus é o Filho de Deus. Agora, sabe como é que eles interpretam isso? Que Maria teria tido uma relação sexual com o próprio Deus. Olha só a blasfêmia que eles criaram aqui. Nós falamos até numa lição, acho que foi sobre a Trindade, a humanidade, não me lembro em que lição, inclusive eu falei isso. Falei, irmãos, se na época de Jesus, quando Maria engravidou de Jesus, quando essa criança nascesse, se tivesse lá o que nós temos hoje, né, que nós fazemos os exames depois do nascimento, né, o DNA, por exemplo, se tivesse o DNA de Maria e de José para saber se eles eram pai de Jesus, não era só de José que não haveria nada de Jesus. Também no DNA de Maria também não haveria nada. Porque o que foi colocado dentro de Maria já veio pronto de Deus, né? Não foi usar o óvulo de Maria, por exemplo. Nós sabemos que para a reprodução humana precisa do óvulo da mulher juntamente com o espermatozoide do homem. No encontro deles se torna a célula ovo, né? O zigoto. Aí começa a multiplicar a célula até formar o bebê. Então, aí sim, está gerando forma natural. Mas o nascimento de Jesus é um nascimento virginal. E aí que eles já criaram uma ideia de um relacionamento íntimo conjugal entre Deus e Maria, porque eles não consideram o nosso Deus. O Deus deles chama Alá, e esse Deus nosso não tem valor para eles. Então, Deus e Maria teriam tido relações. Aí, mas é muito mais grave a forma que eles afirmam, né? Então, lamentamos dizer que até mesmo Satanás, né? Até mesmo Satanás reconhece que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. Nós vamos ler Marcos capítulo 5, verso 7. Olha só o que diz a palavra. E clamando com grande voz, disse: que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. É a história do Gadareno. Jesus chega até ele já vem, num texto anterior a esse aqui, no verso 6, deixa eu ver se eu acho aqui, Marcos 5, ali tem Marcos só 5 e 7 que eu separei, mas em Marcos, no verso 6, no verso anterior, olha só, Marcos 5, ele diz: e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Correu. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, depois que ele clamou com grande voz, dizendo: que tenho contigo, Jesus, filho de... Olha só, ele reconheceu, não só adorou ao Senhor, como reconheceu que ele era filho do Deus Altíssimo. Então você vê que o próprio Satanás,
ele crê e estremece, ele acredita e sabe que ele é filho de Deus. Enquanto os abençoados aqui da terra, né, esses hereges, vêm com essa história que Jesus não é filho de Deus. A expressão filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem, a sua identidade. Não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Nós vamos aqui. Jesus falando em João 8,42. Disse, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Posteriormente, nos próximos versículos, ele vai falar assim. Ele vai falar que quem é o pai deles é o diabo. Porque eles realmente não reconhecem o Messias, o Filho de Deus. E mais uma coisa também. Quando termina aqui esse primeiro subtópico, vai falar assim, que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Lucas 1,35 diz, respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria perguntando ao anjo, como vai ser isso? Se eu não conheço homem algum. Como eu sou virgem, não relacionei com nenhum homem. Ele falou, não, mas o que vai vir sobre ti é de Deus. O Espírito Santo cobrirá, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, você vai gerar o Filho de Deus, né? É uma promessa antiga, né? O sinal é esse, que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Isaías profetizou isso. Então, mais uma vez, aqui é lamentável ver o que o Islã pensa do nosso credo. O movimento dos testemunhos de Jeová é o nosso segundo aqui, que confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso Jeová, depois o Deus Poderoso Jesus, né? Não é o Todo-Poderoso, é o Poderoso Jesus. Em seguida, outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não pode ser Deus, né? Declara o apóstolo Paulo, todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo, para quem nos vivemos. É um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e não por ele. 1 Coríntios 8,6. Eis uma boa pergunta que incomoda o testemunho de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, eles são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta for negativa, eles estão admitindo que são seguidores de um Deus falso, né? Primeiro, olha só, a posição dos testemunhos de Jeová. Primeiro, eles já veem Jesus como um Deus menor, um Deus com D minúsculo. Nós até falamos na lição passada sobre aquela passagem de 2 Coríntios 4,4, em que o apóstolo Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo. Estou lendo só a primeira parte, estou falando só a primeira parte do versículo, mas lá, se você ler no texto, o D de Deus está minúsculo, está mostrando o que Paulo está falando desse Deus. Esse Deus desse século é Satanás. Então é um Deus falso, é um Deus mentiroso, não é o verdadeiro Deus. Então por isso é colocado com letra minúscula. Todos os deuses que aparecem na Bíblia, que é de adoração, idolatria, né, do povo, é colocado com D minúsculo. E agora, a ousadia dos testemunhos de Jeová é colocar o nosso Jesus, que é igual ao Pai em poder, em santidade, em glória, em todos os atributos. Ele quer colocar menor, colocando como Deus, um Deus minúsculo, de D minúsculo. E o Espírito Santo, o que é que os testemunhos de Jeová pensam? Eles colocam como um sentimento, como a força ativa de Javé, a força ativa de Jeová. É essa visão que eles não acreditam na pessoalidade do Espírito Santo, que é um ser pessoal e que é uma pessoa com todos os seus atributos, não sabendo ele que ele é Deus e tem todos os atributos de Deus. Então nós vemos aí que eles têm um pensamento muito fraco. E o comentarista chegou a dizer, para ter uma forma de pegar eles assim, Jesus Cristo, perguntar a ele se Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira. Da mesma forma que Jesus, né, estou vendo esse negócio, lembrei daquela passagem, que quando eles queriam saber com que autoridade Jesus fazia todo aquele milagre, fazia o trabalho
dele, né, e pregava com toda ousadia, com toda intrepidez, não pregava como os escribas, pregava de uma forma tremenda. Eles queriam que Jesus falasse para eles: com que autoridade você faz isso? Aí Jesus pegou eles numa pergunta e falou assim: bom, se vocês falarem qual a autoridade que João pregava, se ele era de Deus ou se ele era dos homens. Aí eles pensaram: se nós falarmos que ele não era de Deus, esse povo aí vai nos apedrejar, porque eles acreditam que ele é um profeta. Eles creem que eles vão nos matar. Se nós falarmos que ele é de Deus, ele vai falar para nós assim: então por que vocês não ouviram eles, não seguiram eles? Então eles falaram: não, nós não sabemos. Falou: então não vou falar também com que autoridade, né? Então quando eu vejo essa pegadinha aqui que o comentarista colocou na lição para pegar os testemunhos de Jeová, eu falo também, então tem essa pegadinha. Jesus pegou, o pessoal falou: ué, vou falar, vamos ver se eles falam com toda coragem mesmo, se João é de Deus ou é coisa de homem. E eles não conseguiram, não tiveram coragem. Então, aí eles vão ter que admitir que são seguidores de um Deus falso. E o resumo do terceiro tópico vai dizer para nós: o subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico e das testemunhas de Jeová. São os dois da atualidade que concordam com esse tipo de o primeiro Deus, o segundo Deus e o terceiro Deus, né? O Deus Pai, o poderoso, Todo-Poderoso, e o Deus Filho subordinado a ele, e o Deus Espírito Santo, né? Subordinado tanto ao Filho quanto ao Pai. Isso é coisa de testemunho de Jeová e de islamita. Nós não temos essa visão. E Gálatas 4:8 vai dizer na palavra: mas quando não conheceis a Deus, servia aos que por natureza são deuses, né? Então, aqui Paulo comparando que realmente eles serviam a Deus com D minúsculo. E o verdadeiro Deus é o nosso Pai. E Jesus, que é semelhante a ele. Muitas vezes Jesus falou que o Pai é maior do que eu, na condição que ele estava agora como homem, passando, né, por aquele momento, aquele processo para a salvação do homem. Tanto é que teve um momento também que Jesus falou, né, que quanto à sua volta, só o Pai sabia. Então, mas agora nós sabemos que a partir da sua glorificação, ele também sabe o tempo certo do seu retorno para buscar a sua igreja. Então o Filho é verdadeiramente igual ao Pai. E eu esqueci, meus irmãos, mas vou ainda estar em tempo de ler aqui o que eu peguei e separei lá do texto, do nosso texto, do nosso livro de apoio. Olha só aqui o comentarista que o pastor Ezequiel Soares fala no texto do apoio: a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Significado bíblico geral: o Antigo Testamento emprega dois termos para o filho. Um hebraico, ben, filho neto, membro de um grupo, e o outro aramaico, bar. A palavra hebraica apresenta um sentido mais amplo do que nas línguas modernas do Ocidente. Não indica apenas descendente como filho, neto e bisneto, etc. É empregado a cria de animais, Salmo 147:9. O termo bem aparece também como ramo, broto de árvores, como em Gênesis 49:22. Duas no singular e uma no plural. José é um ramo frutífero, junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. É usado para representar um grupo, como filho de Israel, filho de Sião, Salmo 149:2. Filho de Babilônia, Ezequiel 23:15. Serve para indicar o gênero como filho do homem, representa o gênero humano, que é o homem para que dele se lembre, e o filho do homem para que o visite, Salmo 8:4. Também para indicar uma classe, como os filhos dos profetas, 1 Reis 20:35. O conceito de filhos de Deus no Antigo Testamento com respeito aos filhos de Israel denota a relação mediante alianças, concerto, de maneira coletiva, a Israel como um todo, Oséias 1:11. O hebreu devoto daquela época não se apresentava individualmente como filho de Deus. Os judeus não ousavam chamar Deus de pai, embora o Antigo Testamento apresente Deus como o pai de Israel. Os muçulmanos também prostram diante de Alá, sua divindade, como escravo e não como filho. Dizem que é blasfêmia chamar Deus de pai. No Novo Testamento, essa filiação é por adoção e é individual. Por isso clamamos Abba, Pai, Romanos 8:15, ou seja, papai. É uma relação espiritual de Deus com seres humanos mediante o sacrifício do Calvário. Então nós estamos bem, né? Porque enquanto eles ficam com medo de chamar Deus de pai,
Jesus no Calvário abriu para nós um novo e vivo caminho e nos deu total liberdade, né, para chamar o nosso Deus de Pai. Abba, Pai, Papaizinho, né? Nós temos liberdade e uma intimidade conquistada no Calvário. É como Mayan Pirman falou, né? O Filho de Deus se tornou filho do homem para que os filhos dos homens se tornem filhos de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.